Olá, pessoas! Meu nome é Vanille Pessoa e eu decidi que queria criar um canal no YouTube para poder contar as minhas histórias. Estou iniciando hoje essa aventura de comunicar e falar um pouco utilizando esse meio que é a internet, que é o YouTube. Primeiro, eu gosto muito de contar histórias. Eu conto muitas histórias. Eu sou professora do curso de nutrição de uma universidade federal no interior da Paraíba, na UFCG. E durante as aulas eu ministro aula de avaliação nutricional e educação nutricional atualmente. E eu conto muitas histórias para ilustrar algumas situações que eu falo na disciplina. E já faz um tempinho que algumas alunas vieram me perguntar: professora, por que a senhora não escreve um livro com as suas histórias? Por que a senhora não escreve em algum lugar essas histórias que a senhora conta? E eu sempre fiquei nessa ideia de que eu poderia escrever mesmo, tipo um livro de contos e causos, falando um pouco sobre essas histórias que eu conto na sala de aula. Mas aí, bem recentemente, me veio a ideia que eu poderia registrar essas histórias por meio de vídeo. E aí, um aluno, que é a pessoa que está editando esses vídeos, Natan, disse: professora, eu edito os vídeos, vamos tentar fazer esse canal? E aí tô aqui, começando nessa nova proposta. O motivo principal para a criação desse canal é uma questão bem pessoal. Há 2 anos, a minha mãe, aos 66 anos de idade, começou a perder a memória. Atualmente ela não lembra mais das coisas do passado, nem das coisas do presente. Eu não sei se, algum de vocês que está assistindo agora esse vídeo passou ou passa por isso. Eu acho que os filhos de pessoas que desenvolvem algum tipo de demência têm muito medo de desenvolver também. Eu tenho muito medo. E aí, todas as vezes que eu esqueço alguma coisa, que eu não lembro de algo que eu acho que é importante, que eu deveria lembrar, bate aquele medo, bate aquela uma angústia, um receio de que eu possa vir a desenvolver algum processo desse tipo tão jovem quanto a minha mãe. Então, um dia desses, eu tentei lembrar de uma história para contar e eu não estava lembrando. Então, foi mais um motivo pelo qual eu decidi criar esse canal, para que eu pudesse registrar, as minhas histórias, para que se um dia eu esquecer alguma história, ou se eu esquecer das coisas, eu possa assistir, eu possa escutar eu mesma falando sobre essas histórias que eu já contei tantas vezes por aí. Então, a ideia do canal é uma ideia de guardar memórias mesmo, de contar histórias, de falar um pouco sobre a minha vida, sobre essas inúmeras loucuras que eu vivencio enquanto professora, enquanto nutricionista, enquanto mãe da minha mãe, enquanto filha, enquanto amiga. Então, são muitas histórias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma das coisas interessantes para eu já contar a vocês é de onde vem esse nome do canal, Quando eu pensei em criar, em deixar esses registros na internet, eu ficava pensando que nome eu vou dar para o canal. E aí eu tenho um blog já de algum tempo que se chama Pimenta com Baunilha, que é um blog que eu quase não uso, não publico muitas coisas lá, mas que esse nome eu criei por conta de questões relacionadas a mim mesma. Meu nome é Vanille, como eu já falei a vocês, e vanille é baunilha em francês. Eu demorei um tempo para descobrir isso, viu? Eu vim descobrir que vanilla era baunilha em inglês quando eu já tinha uns 12 anos de idade, fazendo aula de inglês. E aí morri de vergonha porque descobri que eu tinha nome de comida. E aí depois achei o máximo, porque descobri que tinha orquídea, que tinha o nome de vanille, que dava o cheiro da baunilha. Então fiquei super de boas com essa história de ser
baunilha. Tempos depois, eu decidi fazer um curso de nutrição. Então imagina, é uma pessoa que tem o nome de baunilha e que faz nutrição. Com o passar do tempo, quem me conhece sabe que eu sou elétrica. Eu sou, como minha avó dizia, azogada. Então, não paro um minuto. Tenho uma personalidade muito forte e agitada. E aí eu fiquei pensando o que é que complementava, o que é que dava o complemento dessa baunilha. E aí pensei que era pimenta, né? Então foi daí que surgiu a ideia do Pimenta com Baunilha, que foi o blog inicial. E aí, como esse é um canal que eu quero contar histórias, surgiu a ideia do Pimenta com Baunilha Conta Histórias. A ideia é misturar um pouco do meu nome, com a minha personalidade, com as minhas histórias e compartilhar com vocês esse volume de informações e de vivências. Então, foi daí que surgiu a ideia do Pimenta com Baunilha Conta Histórias.